São Paulo House, diretamente de Austin, Texas. Estamos com uma pessoa muito especial que veio aqui na SXSW. Flávia Porto está aqui com a gente hoje. Flávia, por gentileza, eu quero agradecer o seu convite de bater esse papo. Queria que você se apresentasse aqui para a galera que está assistindo a gente. Opa, que prazer estar aqui com vocês. Como já dito, eu sou Flávia Porto, sou paulistana da Gema, cria ali da periferia de São Paulo, da zona sul de São Paulo. Mas eu gosto de falar, antes de tudo, que eu sou uma atravessadora de pontes, porque apesar de viver na periferia, conhecer o mundo do trabalho, que era do lado de lá da ponte, como profissional de recursos humanos, me fez entender não só quais são os processos de desigualdade social, econômica, profissionais, né? Que nós vivemos, mas também o tamanho da potência que existe nessa cidade. Então eu estou aqui hoje não só como executiva de RH, que atuou em várias organizações multinacionais, enfim, mas também como uma cidadã muito consciente de o quanto a gente ainda precisa avançar para ser uma sociedade mais justa. Muito legal ter você aqui com a gente. E outra coisa, hein, Flávia? Olha que legal, a gente descobriu numa conversa que tivemos que a gente praticamente assim, crescemos num bairro muito próximo, assim, muito do lado mesmo. Quebrada. Bairro não, Quebrada. Lá na Quebrada do Jardim Olinda, né? Isso, Campo Limpo e adjacências. Top. Então a gente tem uma raiz aí muito legal e se encontramos aqui também. E hoje eu queria muito que você trouxesse aí sua opinião, o que você está achando, Flávia, do evento, quais são os insights, aprendizados que você vai levar aí para o Brasil. Vamos lá, vamos lá. É um evento muito intenso, antes de tudo. Estou muito feliz de ter o privilégio de estar num lugar como esse hoje. Acho que o grande benefício é a atmosfera de inovação. Você ter várias pessoas de vários segmentos, de várias nacionalidades, pensando e repensando sobre o futuro, sobre os futuros possíveis. Só a atmosfera em si, ela é muito rica. E, obviamente, coletar os insights dessas pessoas, coletar essas diferentes experiências, isso é muito enriquecedor. Tem me chamado muito a atenção as discussões sobre o futuro do trabalho e trabalho para quem também, fica a dica, né? Fica também aqui estou martelando na minha cabeça questões sobre o futuro, não é nem o futuro, sobre o presente da educação, como é que a educação vai comportar esse futuro que está sendo desenhado. Enfim, mas eu posso dizer que o mais incômodo, e incômodo nem sempre é ruim, acho que é um incômodo positivo, é que eu tenho muito mais perguntas do que respostas, né, agora. Então, e eu acho que é assim que a gente cresce, quando a gente cresce de pergunta em pergunta, vai explorando outros caminhos. Então, até aqui, esse tem sido o meu aprendizado. Que top, hein? Que top, hein? Muito legal, obrigado aí por compartilhar. E falando dessa coisa de pergunta, de crescimento por base embasado na reflexão, queria que você trouxesse pra gente assim uma questão do autoconhecimento, né? Para você, assim, o que é o autoconhecimento, como que ele está na sua vida, né? Que tipo de alicerce a gente precisa ter para fortalecer o autoconhecimento? Fala um pouquinho pra gente, Flávia. Então vamos lá, eu sou suspeita para falar isso, não só pela minha formação em psicologia, mas porque eu sou apaixonada pelo tema de humanidades, né, como um todo. Mas antes de tudo, eu gosto de falar do autoconhecimento, não, mais do que como poder. Todo mundo fala que autoconhecimento é poder, né, enfim, tudo mais, mas o autoconhecimento é uma ferramenta fundamental para a tua relação com o mundo, para que você não seja só mais uma nanopartícula de 8 bilhões de pessoas, porque quando você conhecimento e a coragem de entender o que realmente é seu, o que é da cultura que você vive, o que é da sua educação, o que é produto das suas escolhas. Então, muitas vezes a gente acha que a gente é algo e a gente não é. A gente é muito mais sobre o que a gente aparenta ser, sobre a percepção que os outros têm, sobre a construção de mundo que a gente teve até aqui. E nem sempre a gente tem muito entendimento desse processo, né? E eu gosto de dizer também que tão importante quanto o autoconhecimento é a autorregulação, né? Por quê? Porque a autorregulação é o que te faz navegar nas diferentes culturas, é o que te faz ser adaptável, que é uma competência. Fica a dica aí que eu tenho visto aqui no SXSW sobre o perfil do futuro, as competências necessárias para apoiar esse futuro que está aí na porta, é justamente a adaptabilidade. Então, sem a sua... E autoconhecimento não é simplesmente você sair consertando tudo aquilo que você acha ou alguém te disse
que você não tem de legal na sua personalidade. É como é que você reage em relação, ou as pessoas reagem, você traz esse conhecimento para si, sobre o impacto que o teu comportamento tem no outro, tem no meio ambiente, tem com as outras pessoas, tem com as relações. Então, quanto mais a gente se conhece e mais a gente tem noção, constrói a habilidade de regular o nosso comportamento, mais sucesso a gente tem na construção das nossas relações, sejam elas profissionais, sejam elas educacionais, né, sejam elas familiares. Então, esse é um tema de muita relevância. Nossa, muito legal. E enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, né? Porque a gente tem vários traços de personalidade e existe um recorte social mínimo e máximo, assim, né? Sim. E ele também é variável a depender da situação que a gente vive, né? Exemplo, a extroversão. Dependendo do ambiente, se você for muito extrovertido, socialmente não vai estar legal. Se você for muito introvertido, talvez não esteja legal, né? E aí eu lembrei de um dado também, Flávia, que assim, de 45% a 50% do que somos é uma questão hereditária e de 50% a 55% é uma questão do meio externo, social, né? Então o meio externo ele influencia demais, né? Muito. E E reconhecer isso é importante. Reconhecer isso é importante e ao mesmo tempo, e autorregulação é entender que quem você é, ou melhor ainda, quem você está, não precisa ser uma sentença. Eu posso reconhecer em mim características que não são agradáveis, características que não são saudáveis, mas a partir do momento que eu sei como trabalhar isso na minha relação com os outros e com o mundo, eu com certeza tenho um equilíbrio melhor dessa minha existência. Então acho que esse é um elemento importante para observar. Muito top essa visão, Flávia, muito legal. Flávia, deixa eu te perguntar, em que momento da vida assim, você deu aquele estalo assim, gente, o autoconhecimento é muito importante? Olha, eu comecei a trabalhar muito jovem e eu tive a sorte de trabalhar numa área que era de recrutamento e seleção. Começou por lá? Comecei por recrutamento e seleção, eu fiz um programa de capacitação equivalente ao do Jovem Aprendiz hoje, lá nos anos 90. E quando eu fui para a minha experiência profissional, numa empresa que fazia recrutamento e seleção, eu comecei a observar, não as entrevistas apenas, mas ver uma consistência entre as pessoas que entravam para os processos de seleção, entre as que eram aprovadas, entre as que eram reprovadas, a dinâmica das pessoas quando estavam em grupo, que era diferente do relacionamento delas, da forma de se portar numa entrevista individual. E aquilo me causou muito interesse, porque começou a cair uma ficha enorme de que eu estava sendo observado o tempo inteiro. E que aquelas pessoas que estavam ali participando daqueles processos de seleção, a grande maioria não tinha noção de como elas estavam sendo vistas, né? E isso falou, opa, peraí, as pessoas estão criando valores sobre a gente o tempo inteiro. Tudo que a gente faz é observado e de alguma maneira envia uma mensagem. E ali eu entendi que eu poderia utilizar o que eu conhecia sobre mim como estratégia realmente para eu crescer na minha carreira. E ali foi naquele momento que eu descobri, inclusive, que existia carreira. Nossa. E que conhecer o meu comportamento, a minha tendência de comportamento, me ajudaria na carreira. Então esse foi um marco para mim, eu diria, na vida. Nossa, que privilégio, né? E que visão, assim, que sacada também que você teve rapidamente ao entender que, você falou assim, né, que a todo tempo a gente está montando um valor, né? Isso é bem interessante. E deixa eu perguntar uma outra coisa. Você sabe que no mercado existem diversos assessments. Eu estou aqui justamente porque o Personal Map foi uma das startups selecionadas para compartilhar a história. Legal. E a Flávia, gente, ela fez o Personal Map. Foi muito legal, agradeço. E eu queria a sua opinião, o que você acha da ferramenta psicométrica? Você acha que, é claro que ela é só um espelho, ela não ela não mapeia assim o DNA de uma pessoa, mas eu queria saber a sua opinião, Flávia. Vamos lá. Bom, mais uma vez suspeitíssima para falar, né, como profissional da psicologia, enfim. Eu acho que de grande valor uma ferramenta como o Personal Map, porque ele te ajuda a olhar do lado de fora para dentro, né? Ele te ajuda a se escutar. E muitas vezes a gente não se escuta ao longo do dia a dia, a gente não presta muita atenção
no porquê a gente faz certas escolhas, o que a gente faz no dia a dia. Tem coisas que a gente faz de uma maneira tão fluida que a gente não entende o porquê. Quando você para preencher um assessment, né, um instrumento como o Personal Map, você começa a entender o padrão do seu comportamento, o padrão das suas escolhas. E começa, com um pouquinho mais de reflexão, você consegue entender o porquê desses padrões, o porquê dessas preferências, né? Que está muito vinculado ao autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele te dá ferramenta, como eu mencionei antes, para se autorregular, né? Mas também para você se desenvolver continuamente. Porque não é só sobre pertencer ou não a uma caixinha, né? E eu sou uma letrinha tal. Não, é sobre você realmente entender quem você está no mundo e como é que você desenvolve para os seus objetivos pessoais, de carreira, enfim, profissionais. Então, eu acho que é uma ferramenta muito boa, muito simples de entender. Eu, como profissional, e como executiva de RH, eu já contratei inúmeros assessments, instrumentos das mais diversas metodologias, enfim. E poucos têm essa simplicidade de trazer informação com clareza para um profissional, inclusive, que é leigo no assunto. Porque hoje boa parte dos instrumentos, eu tenho a sensação que eles são ferramentas feitas de psicólogos para psicólogos. E se você não tem um conhecimento sobre a psicologia, às vezes você precisa de alguém para interpretar aquilo. E eu acho que ele traz uma simplicidade importante, lembrando que simplicidade para mim é um passo da genialidade, né? Porque é o que faz você tornar a sua ferramenta, a sua experiência comum a todos. Então, adorei a ferramenta e acho que ela tem muito potencial e recomendo, seja para alguém que queira cuidar de um processo de autodesenvolvimento ou mesmo entender como é que funciona melhor em grupos, né? Em ações profissionais, é uma baita ferramenta. Que legal, hein? Top, top. Você sabe que tem algumas empresas que às vezes nos procuram querendo o Personal Map para processo seletivo. Eu não recomendo, eu falo assim, que a intenção é para o autodesenvolvimento, é para um processo de treinamento, porque eu não enxergo muito ele nesta primeira etapa, sabe? Eu enxergo ele mais na segunda etapa e acho que isso tem dado muito certo. Mas você tocou num ponto importante, Flávia, que é o seguinte: todos nós temos aí o que a gente chama de sabotadores, né? Então você às vezes tem uma pessoa que tem aquele perfil que é mais impulsivo, aquele perfil que é muito detalhista, mesmo em momentos que isso não é necessário. Como que a gente faz para enfrentar esses sabotadores? Assim, qual a dica que você tem? Vamos lá, eu gosto de usar uma expressão que ela é muito pouco comum no mundo corporativo, chamada autocompaixão. A gente que cresce numa sociedade cristã, ocidental, a gente aprende que a gente tem que ter compaixão pelo outro, compaixão pelo próximo, mas nunca compaixão consigo, pelo contrário. A gente está ali sempre se chicoteando e é quase que uma vergonha ser visto como uma pessoa que tem defeitos. E na verdade, quanto mais oportunidade, mais a gente tem conhecimento sobre as oportunidades que a gente tem, maior é o nosso potencial de desenvolvimento, de crescimento. Ninguém cresce sabendo que é brilhante. Se você é brilhante, legal, parabéns, você vai continuar sendo brilhante, mas você não vai ser melhor amanhã. Você tem a chance de ser melhor olhando para a sua sombra, não olhando para a sua luz. Então, acho que quando você tem autocompaixão, você olha para você com compaixão, entende que você é produto de tudo que te aconteceu, da sua história, da história familiar, do contexto social, que aquilo foi o melhor que você conseguiu construir, que você, como todo ser humano, como toda espécie biológica, inclusive, tem os seus mecanismos de defesa e de sobrevivência, né? Quando você entende isso, você fala, poxa, eu não sou uma pessoa ruim por ter uma característica que não é vista tão boa, ou de uma forma tão boa. Então você abraça isso e fala, ok, qual que é o melhor que eu posso ser, tendo conhecimento de quem eu sou? O que eu consigo ser hoje de melhor, tendo conhecimento dessa sombra, né? A sombra sempre vai existir, mas ela pode ser uma boa companhia, ela pode ser uma ferramenta importante para o seu desenvolvimento. Então fingir que ela não existe não me parece muito inteligente. Uau, muito legal. Você falou logo no começo de autorregulação, agora você fala de autocompaixão, né? Isso! Muito legal. E uma pergunta, uma vez que a gente conhece, então, tá aí aprendendo a cada dia, inclusive com esses aspectos que
eles podem se tornar ou não sabotadores. Como que a gente não fica estagnado, na sua opinião? Como que a gente consegue avançar e sempre ter na pauta o autoconhecimento? Vamos lá. Autoconhecimento tem que ser um compromisso, assim como a gente tem com a higiene, assim como a gente tem com a educação. Normalmente ele é negligenciado e a gente conta muito com o que falam da gente. Não quer dizer que o que falam da gente não seja importante, porque de alguma maneira, quando as pessoas percebem e dão feedback sobre a gente, é porque a gente está permitindo, a gente está emitindo aquele sinal. A gente está ali emitindo alguma mensagem que faz com que a pessoa tenha aquela percepção sobre a gente. Então é interessante o feedback, o ouvir o outro, né? Perguntar para o outro, por exemplo, como é que eu fui nessa atividade, o que você achou, você tem alguma opinião sobre como eu me comportei, poderia ter feito alguma coisa melhor. Então é legal ter humildade de perguntar e pedir o feedback. Ao mesmo tempo ele não é uma sentença, né? Ele é um elemento, assim como o instrumento, como o personal map é um instrumento, o feedback também pode ser. Que não é uma sentença, ele é uma opinião de como as pessoas estão vendo você. Então, isso não define quem você é, mas define os sinais que você está emitindo. E é sobre isso, é sobre esse lugar que o autorregulamento, que a autorregulação atua. Como é que eu consigo, de alguma maneira, influenciar positivamente sobre o que o meu comportamento imprime para as pessoas, né? Então, acho que essa é uma reflexão que eu trago para todos nós aqui e deixo esse convite, né? Para a gente não só abraçar quem de fato a gente é, com todas as nossas vulnerabilidades, né? A gente ter autocompaixão, mas a gente colocar na agenda, ter esse compromisso e colocar na agenda. Sei lá, uma vez por ano eu vou fazer algo formal, eu vou fazer um assessment, eu vou uma vez por mês pedir um feedback para um amigo, para uma pessoa que me conhece muito, ou às vezes para o inimigo também, vai saber, né? De repente eles conhecem mais e melhor a gente. Às vezes ajuda até mais esse até feedback. mais, né? O concorrente. Quanta gente às vezes não olha para o concorrente como um inimigo e esquece que ele pode ser um bom parceiro, ele pode falar muito sobre você, sobre as suas fragilidades, né? Sobre colegas de trabalho também. Então eu acho que esse é um elemento, é ter compromisso e colocar na agenda. Aquilo que não é um hábito, ele precisa ser forçado até virar um hábito que nos faz bem, né? Então eu não acho que ninguém vai naturalmente acordar todo dia e falar, opa, quer ver, eu vou hoje, tenho que fazer X feedbacks. Não, isso não é da natureza humana, a gente quer se preservar, né? Mas se vocês colocarem na agenda tempo para o autodesenvolvimento, não importa se é uma vez na semana, no mês, uma frequência X no ano, criem rituais de autoconhecimento e revisitem isso, porque nós somos elementos vivos da natureza. A gente transforma e é transformado o tempo inteiro por tudo que nos acontece, né? Então, o autoconhecimento, ele precisa ser um compromisso, assim como a gente tem com a nossa higiene e com a nossa saúde. Porque é ele que, de alguma maneira, determina a qualidade das nossas relações humanas. Nossa, impressionante a sua fala. E assim, você comentou, né, logo no começo também, Flávia, sobre a perspectiva da SXSW no que tange ao aspecto de educação, né? Sim. E aí quando eu paro para pensar assim sobre os nossos jovens, Brasil, São Paulo, que é o recorte que eu tenho, e a gente está falando da maior da região metropolitana da América Latina, e aí a gente ainda vai em escolas públicas e assim, agora não é só o jovem que está com aquele desafio, mas você tem uma infraestrutura que não está legal, você tem profissionais da educação que também carecem de conhecimento no que diz respeito ao autoconhecimento, e que nem é uma coisa que deveria ser propiciado para esses profissionais, mas eu queria que você desse a sua opinião assim, sobre o autoconhecimento dentro da educação pública no Brasil. Uau, acho que é uma pergunta excelente. Primeiro pelo seguinte, quando a gente olha a educação pública no Brasil, a gente está falando predominantemente ainda de jovens, de crianças e jovens vulneráveis. Quando a gente pega o recorte de quem é o aluno da educação pública brasileira, né? Mais ou menos vulneráveis, todos vulneráveis, por inúmeras razões. Então,
E o autoconhecimento, infelizmente, ainda é um instrumento restrito a poucas pessoas. É verdade. Seja o acesso a serviços de psicologia, seja às vezes uma assistência social. Infelizmente, é um recurso ainda limitado. Eu tive acesso a esses instrumentos, por quê? Porque na minha educação do contraturno escolar, que foi na escola pública, mas eu integrava, meu contraturno foi feito numa ONG, que justamente desenvolvia jovens vulneráveis para o mercado de trabalho. Lá na Quebrada mesmo, Flávia? Foi, no Centro Social Morro Velho, lá na região do Campo Limpo, de Campo Limpo e Taboão. Então a minha primeira relação com o que eram comportamentos humanos para o mercado de trabalho, que se era esperado ou não, foi ali, né? Foi ali naquele lugar. Então eu vi o quanto a escola ainda não é o lugar para autoconhecimento e o quanto o nosso país, a nossa cidade, né, e as nossas famílias não estão preparadas para a gente enxergar a criança, o jovem, como uma pessoa que sente, né? Viver também é sentir. Então, acho que essa é uma reflexão importante. Eu sei que a gente está aqui num lugar, num espaço público, a gente está aqui também num espaço com investimento público. Então, eu também, como cidadã, aproveito aqui para deixar a mensagem para o governo do meu estado, de que sim, olhem para a saúde mental dos mais vulneráveis, olhem para a saúde mental na educação dos educadores e olhem para os recursos que são disponibilizados ou não para a educação dos mais vulneráveis. Porque essas pessoas já saem muitas vezes da escola com uma estrutura e uma resiliência emocional que muita gente do mercado de trabalho não tem, que é esperado no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse é um recado importante aqui para os governantes e para aqueles que influenciam de alguma maneira a educação no nosso estado, no nosso país. Muito legal, porque assim, você trazer essa mensagem. Ontem o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico estava aqui, a gente puxou um pouco dessa pauta, porque ele queria saber o que era o Personal Map, então é importantíssimo e este talvez seja um grande objetivo assim, que eu tenho de tentar trazer essa pauta de alguma maneira, encontrar algum caminho para fortalecer a educação dos nossos jovens que tanto precisam, né? Flávio, eu queria que você mandasse aquela mensagem final para a galera que está ouvindo a gente aí. O que você está achando da feira, autoconhecimento? Bem, o microfone é aberto para você, Flávia. Opa, que responsabilidade! Vamos lá. Acho que a minha mensagem cada vez mais a gente precisa sentir conforto no desconforto, né? Não existe crescimento no conforto. E olha que interessante, aqui trazendo um recorte especialmente para minha galera lá da periferia, de onde eu saí, mas ela nunca saiu de mim, que vamos tornar a nossa carência potência. Porque se existe povo mais resiliente, é o povo periférico. Então, olhem isso como uma potência comportamental. Se você consegue sobreviver a um ambiente hostil, de um mundo que não foi feito por alguém como você, para alguém como você, você vai longe pra caramba, né? Então essa é a mensagem que eu deixo, que obviamente, apesar de eu ter esse recorte aqui periférico, eu trago que isso se aplica para qualquer pessoa que tenha vivido qualquer forma de desafio ou grandes barreiras na vida. Você não é o que te acontece na vida ou o que te aconteceu na vida, você não é o CEP onde você mora, você não é a história que você carrega, você é o que você faz disso. Então, conheça a sua história, conheça a sua bagagem e descubra o que você tem de melhor para fazer com todos esses elementos que te construíram. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Flávia. Assim, eu quero agradecer imensamente. Acho que nada melhor. Foi muito legal te conhecer aqui, né? Pessoalmente, conversar um pouco mais. E também expresso a minha admiração por você, né? Da onde você veio, a sua história. Então isso é algo inspirador e que com certeza a gente utiliza como exemplo para que mais jovens possam acreditar e fazer também mudanças, transformações significativas nas vidas deles, como você fez na sua. Muito obrigado, hein? Bora lá. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Então fica com a gente aí. Até a próxima. Até o próximo podcast aqui na SXSW. Tchau, tchau.